O sangue escorria devagar, desenhando um fio grosso e vermelho no chão frio da cozinha. Cada gota parecia um relógio marcando o tempo errado. Sandra encarava o próprio joelho aberto, a carne rasgada como um tecido antigo, o corte fundo, exposto, cruel. Mas nada. Nenhuma dor. Nenhuma pontada, nem ardência. Apenas um vazio gelado e silencioso por dentro. Como se o corpo tivesse se desconectado dela, como se aquela perna fosse de outra mulher. Distante, estranha. Marina gritava alguma coisa, algo sobre o hospital, sobre ambulância, mas a voz da filha vinha abafada, como se atravessasse um vidro grosso. Sandra não se mexia, os olhos vidrados na própria perna. O sangue era quente ao toque, espesso, denso, real. Mas a dor era uma ausência ensurdecedora. Um silêncio que berrava. Tocou a ferida com o dedo, não para estancar o sangue, mas para ter certeza de que ainda estava viva. Era como se o corpo tivesse desistido de conversar com ela. E aquele silêncio era mais assustador do que qualquer grito. 3 anos antes, tudo era diferente. O despertador tocava às 5h30 e ela já estava de pé, antes mesmo do segundo sinal. A água do chuveiro escorria morna pelo corpo desperto e o cheiro de sabonete se misturava ao som da chaleira no fogão. Sandra vestia sua calça de alfaiataria, passava o batom cor de vinho e sorria no espelho, pronta para mais um dia com seus alunos. 48 anos nas costas, 23 deles dentro de uma sala de aula. Era a tia Sandra. Aquela que contava histórias com os olhos e transformava a tabuada em brincadeira. Sentia tudo com intensidade. O pó de giz entre os dedos, o cheiro doce de lápis novo, o calor dos pequenos braços que se enroscavam no seu pescoço. Seu corpo era vivo, sensível, afinado. Em casa, Carlos já preparava o café. O som do liquidificador quebrava o silêncio da manhã, enquanto ele assobiava alguma música antiga. 22 anos de casamento e uma coreografia diária bem ensaiada. Um beijo na testa, o cheiro da camisa engomada, ele saindo para a fábrica. Marina, aos 12, comia pão com manteiga lendo em voz baixa a lição de ciências. Uma cena comum de uma vida que até então fazia sentido. Tudo começou com uma quinta-feira qualquer. Sandra corrigia provas na sala dos professores. O barulho das folhas, o cheiro de tinta fresca, mas algo estranhamente pequeno a fez parar. A caneta escorregando dos dedos. Uma sensação de formigamento leve, como quando a gente dorme sobre o braço. Sacudiu a mão. Deve ser o cansaço, pensou. Mas no dia seguinte, aquilo ainda estava ali. Uma dormência teimosa, como uma luva invisível cobrindo seus dedos. Síndrome do túnel do carpo, disse a diretora com um sorriso casual. Você escreve demais no quadro. Sandra acreditou. Passou na farmácia, comprou uma munhequeira cinza, tomou o anti-inflamatório, mas os dedos deixaram de ser apenas dormentes. Tornaram-se distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Primeiro a mão direita ficou estranha, depois a esquerda. Começou a deixar cair copos, a derrubar pratos, a tropeçar em objetos simples. Carlos ria, dizia que ela estava ficando desastrada. Marina imitava as mãos trêmulas da mãe entre risos. Ninguém suspeitava do que estava por vir. O diagnóstico chegou como quem não quer nada, escondido numa consulta comum. Sandra tinha ido ao posto por causa de uma infecção urinária que insistia em não passar. A médica pediu exames. Coisa de rotina. Quando voltaram os resultados, a sala ficou menor. Glicemia em jejum, 322 miligramas por decilitro. A médica pediu para repetir. 318. Hemoglobina glicada, 11,3%. Silêncio. Um silêncio médico profissional quase educado demais. A médica ajeitou os óculos e disse o nome que viraria a vida de Sandra de cabeça para baixo. Diabetes tipo 2. Já está bem avançada. Vamos começar o tratamento imediatamente. Sandra sentiu o ar sumir dos pulmões. Era como se tudo ao redor tivesse ficado embaçado. As palavras da médica continuavam vindo, mas como em um rádio com estática. Ela ouvia controle, medicação, normalidade, mas a única coisa que conseguia pensar era diabetes. A mesma palavra que carregava o rosto da avó que morreu cega, do tio que teve a perna amputada,
Imagens de seringas, insulina, dedos furados, restrições, amputações. Como uma avalanche de medo despencando dentro do peito. Mas eu nem como doce. Ela murmurou como se pudesse convencer a doença a ir embora. Ninguém na minha família próxima tem isso. A médica tentou explicar. Resistência à insulina. Genética. Estilo de vida. Prescreveu metformina. 2 vezes ao dia. É só controlar direitinho que dá para ter uma vida normal. Normal. Sandra saiu do posto com a receita na mão e essa palavra cravada no peito como uma farpa. Normal. Chegando em casa, encontrou Marina concentrada na lição. Carlos lavando a louça, ouvindo o noticiário, o cheiro de alho frito no ar. E aquela vida tão simples, tão comum, tão segura, de repente parecia frágil, como porcelana prestes a trincar. E foi nesse instante, diante daquilo que sempre foi normal, que ela sentiu o peso brutal do que viria. O que fazer quando o corpo começa a atrair silenciosamente quem você é? A primeira dose de metformina desceu como uma promessa de alívio, mas o que veio foi uma tempestade. Minutos depois, o estômago de Sandra se contorcia como se quisesse expulsar tudo que existia ali dentro. Náuseas violentas, o gosto metálico subindo pela garganta, a sensação constante de estar prestes a vomitar e, muitas vezes, vomitava. Mesmo assim, ela tomava. Sempre. Porque a médica havia dito. O corpo vai se acostumar. 3 meses depois, o corpo ainda lutava. E perdia. A glicemia permanecia alta. Muito alta. A dose mudou, o remédio mudou. Glimepirida. Sandra tomava com os olhos fechados e os punhos cerrados. Mais náuseas. Tonturas que a faziam agarrar as paredes para não cair. E então veio a coceira. Uma coceira enlouquecedora que surgia sempre à noite, como se algo rastejasse por dentro da pele. Ela se coçava até sangrar. Linhas vermelhas se cruzando pelos braços, feitas pelas próprias unhas. Era como morar num corpo que tentava expulsá-la. Mas o que quebrou de vez o vínculo entre Sandra e seu próprio corpo foi o dia do prego. Estava no quintal quando pisou num pedaço de madeira enferrujada. Só percebeu horas depois, quando Marina gritou. A meia branca encharcada de sangue, como se ela tivesse caminhado quilômetros ferida. Mas Sandra não sentira absolutamente nada. Nenhum ardor, nenhuma fisgada. Nada. Neuropatia diabética periférica. O neurologista disse com um tom técnico e resignado. As terminações nervosas estavam morrendo. Silenciosas, invisíveis e irreversíveis. Como cabos de energia que deixavam de transmitir vida. Carlos, tentando proteger o pouco que ainda podia ser protegido, espalhou tapetes antiderrapantes pela casa inteira. Sandra passou a inspecionar os pés todas as manhãs, com uma lanterna, uma lupa e uma angústia que só quem já tem medo do próprio corpo entende. Procurava por bolhas, cortes, qualquer ferimento escondido naquela pele que já não pertencia a ela. Um dia, encontrou uma queimadura horrível. Bolhas grossas. Havia caminhado descalça sob o sol do meio-dia. O chão ardente tinha marcado a sola do pé como ferro quente. E ela sequer notou. Na escola, o palco da sua paixão, tudo desmoronava. O giz escorregava dos dedos sem força. As letras dançavam no quadro, tortas, incompletas. As crianças repararam primeiro. Tia, a senhora tá bem? Perguntavam com olhos grandes, cheios de dúvida. Ela sorria. Um sorriso dolorido, feito de mentira. E dizia que sim. Mas por dentro, sentia que estava afundando. A visão começou a falhar numa manhã comum, durante uma prova. As palavras nas folhas tremiam, se desfocavam, se uniam como sombras líquidas. Piscou, esfregou os olhos. Nada. Era como olhar através de um vidro embaçado pela chuva. Retinopatia diabética. Outro diagnóstico, outro golpe. A retina sendo corroída lentamente, silenciosamente, pelo excesso de açúcar. Enquanto isso, Marina crescia rápido demais. Com 15 anos, tornou-se enfermeira, cozinheira, cuidadora. Fazia o jantar, limpava os curativos, aplicava pomadas, buscava insumos na farmácia. Suas amigas falavam de vestidos, festas, amores. Marina falava de seringas, fitas de glicemia, glicose noturna. Seus olhos, apesar da juventude, carregavam uma maturidade que doía em Sandra. Carlos trabalhava dobrado. 2 turnos.
Voltava esgotado, com a pele grudando de suor e graxa. Comia em silêncio, dormia no sofá para não acordar Sandra, que passava as madrugadas inteiras acordada. As dores eram como fogo sob a pele. Nem os analgésicos mais fortes davam conta. O afastamento da escola foi a punhalada final. Não ensinar era como não respirar. Mas ela já não enxergava os rostos, não reconhecia os cadernos. A diretora foi doce. Usou palavras acolhedoras. Disse que era temporário. Mas ambas sabiam a verdade que não ousaram dizer em voz alta. Professores substitutos tomaram conta das turmas. As crianças mandavam cartinhas, folhas rabiscadas com carinho. Mas Sandra não conseguia mais lê-las. Marina lia por ela, e cada letra soava como um adeus. O pé esquerdo começou com uma bolha, pequena, quase invisível. Um sapato apertado, talvez. 2 semanas depois, a bolha era uma úlcera. Uma cratera com bordas inflamadas. 1 mês depois já cheirava mal. Um fedor doce e pútrido, como fruta apodrecida esquecida no sol. 3 curativos por dia. Marina aprendeu a cuidar sem demonstrar nojo. Mas Sandra via o esforço. O nojo disfarçado. O amor atravessado por repulsa. Se não houver melhora nas próximas semanas, precisaremos considerar amputação, disse o cirurgião vascular. A frase caiu na sala como chumbo. Carlos apertou a mão de Sandra. Ela só sabia disso porque viu. Sentir, não sentia mais. Marina saiu. Disfarçou. Depois os dois ouviram o choro abafado vindo do corredor. A insulina tornou-se um ritual escuro. 3 vezes ao dia. Sandra espetava a própria barriga. Um mapa de hematomas, marcas roxas, pontinhos vermelhos. A glicemia era um monstro indomável. De madrugada, 45 miligramas por decilitro. Suor frio, tremores, quase desmaio. À tarde, 420. Boca seca, sede que não acabava, visão borrada. O corpo de Sandra virou um campo minado. Cada passo, cada gesto, uma possível explosão. Nada era previsível. E tudo, absolutamente tudo, doía. Até quando um corpo aguenta perder tanto e ainda se chamar de vivo? O desmaio veio como uma lâmina cega numa manhã nublada. Terça-feira. O céu de Belo Horizonte estava encoberto. A luz filtrada pelas nuvens dava à cidade um ar suspenso. Sandra insistiu em sair. Não queria mais esperar o quando estiver melhor. Precisava voltar à escola. Só por um dia, só para se despedir. Queria ver os rostos das crianças, ouvir seus risos, sentir, nem que fosse por um instante, que ainda era parte daquele mundo que tanto amava. Carlos hesitou. Marina implorou. Mas Sandra foi. Com passos curtos, arrastados, apoiando-se nas paredes, como quem atravessa uma ponte instável sobre o abismo. Cada metro percorrido parecia um ato de resistência. E mesmo assim, quando entrou na sala, as palmas das crianças ecoaram como um trovão morno no peito. Alguns choraram, outros correram para abraçá-la. E Sandra, com a voz embargada, começou a contar uma história que havia inventado naquela madrugada insones. Um pássaro que perdeu as asas, mas aprendeu a nadar. Falava com ternura, tentando não tremer. Mas, no meio da narrativa, algo começou a falhar. Primeiro foi o chão. Parecia se mover, ondular sob seus pés insensíveis. Depois, a sala inteira girava devagar, como um carrossel antigo. Mas em segundos a velocidade aumentou. E o mundo virou um redemoinho de cores e vozes borradas. Sandra caiu de joelhos. O impacto seco no azulejo. O silêncio que precede o grito. E então, os rostos borrados das crianças, derretendo como tinta na chuva, foram a última coisa que viu antes de apagar. Quando acordou, a luz branca da emergência a envolvia como um cobertor gélido, um soro pendurado acima, uma agulha presa ao braço. Carlos segurava sua mão com força. Ela o via apertando, mas não sentia. Marina estava ali, no canto, uniforme amassado, olhos vermelhos, uma expressão entre susto e exaustão. O médico era jovem, de jaleco limpo e olhar prático. Conferiu os sinais, anotou na prancheta e disse com uma voz fria profissional: hipoglicemia severa. 32 miligramas por decilitro. A senhora teve sorte de não estar sozinha. Sorte. Sandra olhou para o teto branco e pensou: sorte seria sentir a mão que me aperta. Sorte seria ver o rosto da minha filha sem neblina. Sorte seria não viver dentro de um corpo que desmonta em silêncio, peça por peça. Ficou internada por 3 dias.
A liturgia dos exames recomeçou. Hemograma, função renal, hepática, eletrólitos, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação. Sandra já sabia o script. Sabia que viriam os números altos, os avisos técnicos. Cada laudo, uma pequena sentença. Cada papel, uma forma de dizer: você está piorando. Mas no terceiro dia, o endocrinologista entrou com um semblante diferente. Não era o rosto neutro e treinado que Sandra havia se acostumado a ver. Era um rosto desconfortável, surpreso, como quem segura uma revelação que não sabe bem como entregar. Dona Sandra, precisamos conversar sobre seus exames. Carlos desligou a TV. Marina abaixou o celular. O quarto pareceu se encher de uma tensão densa, úmida, como o ar antes da tempestade. Encontramos alterações que não são compatíveis com diabetes tipo 2. Ele mostrou os papéis. Números, siglas, gráficos. Sandra tentou focar, mas a visão falhava. Tudo era mancha. Vozes abafadas. Sua insulina endógena está praticamente inexistente. E os anticorpos? Positivos. Anti-GAD, anti-ilhota. Sandra olhava, mas não compreendia. Carlos franziu a testa. Marina voltou ao celular, os dedos correndo com urgência, talvez tentando decifrar um novo idioma. O que isso significa, doutor? Carlos perguntou tenso. O médico respirou fundo, sentou-se. Um gesto pequeno, mas que fez o coração de Sandra acelerar. Médicos só se sentam quando o que têm a dizer não cabe em pé. Significa que talvez o diagnóstico original esteja incorreto. Os exames indicam que a senhora pode ter LADA, diabetes autoimune latente do adulto. É um tipo de diabetes autoimune, como o tipo 1, mas que se manifesta de forma mais lenta em adultos. O silêncio que se instalou no quarto era absoluto, denso, como um cobertor pesado demais. 5 anos. 5 anos de um tratamento baseado numa hipótese errada. Mas o médico continuou. Há mais. Encontramos níveis perigosamente baixos de vitamina B12 e ácido fólico. Isso pode estar agravando, ou até causando, parte da sua neuropatia. A metformina, quando usada por muito tempo, pode provocar essa deficiência. Marina chorou baixinho. Carlos ficou imóvel, o rosto perdendo a cor. Sandra apenas olhava para as mãos dormentes no colo. Mãos que já não seguravam nada nem esperança. Quer dizer que parte disso tudo podia ter sido evitado? Carlos perguntou com a voz rouca, tentando se manter calmo, mas carregado de uma raiva quieta. O médico não fugiu da resposta. Olhou nos olhos dos três. Com o diagnóstico correto e o acompanhamento adequado, é possível que grande parte das complicações tivessem sido prevenidas ou, ao menos, reduzidas. E naquele instante, pela primeira vez em anos, Sandra não sentiu dor. Sentiu algo ainda mais profundo, um buraco. Um silêncio interior onde antes havia luta. Como seguir em frente quando a verdade chega tarde demais? O protocolo mudou. As seringas passaram a fazer parte das manhãs e das refeições. Insulina basal ao despertar. Insulina rápida antes de cada prato. A cada novo furinho, uma esperança silenciosa. Injeções semanais de vitamina B12, ácido fólico, uma cápsula por dia. Gabapentina à noite para calar as dores que queimavam sob a pele. Sandra virou uma farmácia ambulante, mas dessa vez com os remédios certos. E isso fazia toda a diferença. Ainda assim, ela começou o novo tratamento com os pés no chão. Esperançosa, sim, mas vacinada contra milagres. 5 anos de destruição interna não se apagam com uma receita nova. Ela sabia. Mas esperava qualquer sinal. E ele veio. 2 semanas após a primeira dose de B12, um novo tipo de formigamento surgiu nos dedos. Não era a dormência fantasmagórica de sempre. Era como se minúsculas agulhas estivessem tocando nervos que haviam dormido por tempo demais. Doía, mas era uma dor diferente. Uma dor que não era ausência, mas retorno. Era como se o corpo dissesse, ainda estou aqui. Marina, incansável, criou uma planilha colorida para acompanhar as glicemias. Verde para valores normais, amarelo para atenção, vermelho para perigo. No começo, era um mar vermelho salpicado de amarelo. Mas com o tempo, ilhas verdes começaram a brotar. 120 pela manhã, 140 após o almoço. Números que Sandra não via há anos. E cada um deles era como uma pequena vitória cravada no papel. Carlos voltou a trabalhar em apenas um turno.
O novo diagnóstico trouxe não só clareza, mas também acesso a um tratamento mais eficiente pelo SUS. As insulinas vieram com regularidade. Os remédios deixaram de ser um peso financeiro esmagador. Ele passou a jantar em casa, voltou a dormir ao lado da esposa. E, numa noite qualquer, quando tocou a mão de Sandra, ela sentiu um leve formigamento. Quase nada, mas o suficiente para fazê-la chorar. Não de dor, mas de retorno. A ferida no pé, aquela que ameaçava levá-lo embora, começou a mudar. As bordas, antes inflamadas e moles, foram se fechando. O tecido morto foi dando lugar à carne viva, rosa, delicada. O cirurgião, o mesmo que havia falado em amputação, olhou para o pé e hesitou. Continue assim. Acho que vamos conseguir salvar. A voz dele soava incrédula, mas verdadeira. Marina, aos poucos, voltou a ser uma adolescente. Um passo de cada vez. Um riso por vez. Aceitou um convite para um aniversário. Foi ao cinema com um garoto da escola. Usou um vestido novo, se olhou no espelho e se sentiu bonita. Quando saiu de casa rindo ao telefone, Sandra a observou da janela. E só então percebeu o quanto a filha havia sacrificado para segurá-la viva. A visão de Sandra nunca voltou por completo. A retina, ferida por anos de açúcar alto, não se regeneraria. Mas estabilizou. Parou de piorar. E isso, para quem viveu o medo da escuridão total, já era luz. Aprendeu a usar lupas eletrônicas, aplicativos de leitura. Adaptou-se. A vida, mesmo embaçada, ainda podia ser lida. 6 meses depois, Sandra voltou para a escola. Não como professora, ainda não, mas como voluntária, 2 tardes por semana. Entrava com a bengala, a bolsinha de insulina e um coração cheio de histórias. As crianças curiosas nem ligavam se ela confundia palavras ou fazia pausas para medir a glicose. Para elas, ela era a tia Sandra, a mulher das histórias que curavam. Criou um projeto chamado Histórias que Curam. Contava sobre um pássaro que perdeu as asas, mas aprendeu a nadar. Sobre uma árvore que, mesmo torta, dava sombra. Sobre uma menina que não podia correr, mas se tornou a maior contadora de histórias do reino. As crianças ouviam encantadas, e talvez nunca soubessem que cada história era um pedaço de Sandra. O momento mais marcante aconteceu numa tarde abafada de novembro. Estava na sala dos professores aplicando insulina, quando uma colega nova entrou chorando. Recém-diagnosticada, assustada, desamparada. Sandra a abraçou, esperou e depois sussurrou. Vou te contar uma coisa importante. Questione o diagnóstico. Peça exames. Não aceite só diabetes tipo 2. Pode ser outra coisa. O tratamento certo muda tudo. Hoje, Sandra ainda não sente partes do corpo. Ainda fura os dedos. Ainda toma remédios. Mas algo mudou. Ela recuperou o que achava perdido. Esperança. Não a esperança vazia dos comerciais de remédio, mas uma esperança real. Densa. A esperança de quem entende que mesmo um corpo quebrado pode ser abrigo para uma vida inteira de significado. Naquela mesma cozinha onde o sangue um dia manchou o chão branco, hoje ela prepara o jantar com cuidado. Usa luvas antiderrapantes, tapetes especiais, tem alarmes que lembram do fogão. Marina a visita com o namorado trazendo risadas. Carlos chega do trabalho, beija sua testa e dessa vez ela sente. Levemente, mas sente. A vida encontrou outro ritmo, outro jeito. Um normal novo, não aquele que se perdeu, mas um que foi construído com cuidado, informação, amor e coragem para duvidar quando tudo parecia certo demais. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo algo parecido. Talvez os sintomas estejam sendo ignorados. Talvez um diagnóstico errado esteja sendo seguido sem questionamento. E o sofrimento aceito como destino. A história de Sandra nos lembra que, às vezes, entre a deterioração e a esperança, existe apenas uma escolha: descobrir a verdade.